Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre a codeína, medicamento importante no tratamento da dor moderada, mas que tem características farmacológicas essenciais para o seu uso seguro. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, compartilhe e curta o vídeo se esse conteúdo foi relevante para você. A substância fosfaticodeína pertence à categoria farmacológica dos analgésicos opioides e faz parte do grupamento químico derivado do fenantreno, que é uma estrutura semelhante à morfina, sendo considerada uma metilmorfina, visto que a única diferença da molécula de morfina é a adição do grupamento metil CH3 na posição 3 da figura. Dentre os nomes comerciais mais comuns, temos aqueles que oferecem a substância pura, como por exemplo codeína, mas também temos associações de codeína e paracetamol, como por exemplo Paco, Tilex e o Codex. São todas drogas muito prescritas, por exemplo, após procedimentos cirúrgicos e extrações dentárias. A codeína é um agonista seletivo do receptor mu-opioide, mas com uma afinidade mais fraca do que a morfina para esse receptor. Após metabolizada, a codeína é convertida em morfina, que tem uma ação forte nesse receptor mu e efeito analgésico potente. Só para relembrar rapidamente, temos três tipos de receptores opioide: mu, kappa e delta. Os receptores opioides são distribuídos amplamente no cérebro, medula espinhal, neurônios periféricos e trato digestivo, sendo que o receptor mu é o principal associado à analgesia. No Brasil, temos disponível apenas formulações via oral, enquanto nos Estados Unidos e outros países temos IM, subcutâneo, via oral, de liberação controlada ou imediata. A formulação via oral tem início de ação em 30 a 45 minutos após a ingestão e duração de cerca de 4 horas. A codeína é 60% mais eficaz por via oral do que pela via endovenosa, tanto nos efeitos analgésicos quanto em depressores respiratórios. Sua eficácia oral maior é atribuída ao metabolismo hepático menor durante a primeira circulação. Em relação à sua farmacocinética, ela tem tempo de meia-vida de 2 a 4 horas. Tem um volume de distribuição de cerca de 3 a 6 litros por quilo, chegando a valores aproximados de 420 litros em pacientes de 70 quilos. Lembrando que o volume de distribuição é um fator de proporcionalidade e não um valor fisiológico. Como uma regra geral, quanto maior o volume de distribuição, maior parte da droga estará confinada nos tecidos e muito pouco estará circulando no plasma. Por outro lado, quanto menor esse volume de distribuição, menos droga estará nos tecidos e haverá mais substância confinada no sistema circulatório. Sua ligação proteica é de cerca de 7 a 25%, 70 a 80% do seu metabolismo é hepático por conjugação, sendo que apenas 10% da codeína administrada sofre desmetilação para formar a morfina e compostos livres e conjugados. Cerca de 90% da codeína é excretada pelos rins, em sua maior parte em formas inativas. Em relação ao seu metabolismo, temos uma característica importante. No corpo, a codeína é convertida em morfina pela enzima CYP2D6. Dependendo de variações genéticas de cada pessoa ou polimorfismos genéticos, essa enzima CYP2D6 pode tanto funcionar mais do que deveria ou não funcionar nada em alguns casos. Esse polimorfismo genético divide a população em três grupos principais. Primeiro, em cerca de 10% da população caucasiana, a CYP2D6 é incapaz de converter a codeína em morfina, o que torna o fármaco ineficaz para aliviar dores moderadas. A codeína é igual tomar água para essa população. Em um segundo grupo populacional, a codeína tem efeitos analgésicos normais, com funcionamento adequado da enzima CYP2D6. E por fim, o terceiro grupo é chamado de metabolizadores ultra rápidos, que são pacientes que convertem a codeína em morfina em uma taxa mais rápida do que o normal, resultando em níveis superiores aos normais de morfina no sangue, podendo conduzir a efeitos tóxicos e depressão respiratória grave. A dose recomendada é de 30 a 60 mg de 4 em 4 ou 6 em 6 horas, sendo que a dose máxima é de 360 mg em um dia. Em pacientes virgens de opioide, deve-se optar por doses menores de início, e pacientes com histórico de uso crônico prévio geralmente precisam de doses iniciais maiores para alívio sintomático. As doses devem ser tituladas para o efeito analgésico apropriado, sendo que o objetivo é alcançar a menor dose efetiva pelo menor intervalo de tempo possível.
Na população pediátrica, a codeína é contraindicada em menores de 12 anos. Deve ser usada com muita cautela em adolescentes até 18 anos. Isso devido ao risco de efeitos colaterais graves, principalmente no caso de metabolizadores ultra rápidos nessa população. Na dúvida, não use codeína em crianças e adolescentes, mas se for para usar, use a dose de 0,5 a 1 mg por quilo dose. Recomendações para o uso incluem considerar um teste genético, precauções extras e monitorização próxima. Ingestão acidental de mesmo que uma dose em crianças pequenas pode levar a overdose e ser fatal. Em casos de intoxicação e superdosagem, sabemos da existência do antídoto, naloxone, que pode ser usado na dose de 0,4 mg endovenoso em adultos ou mesmo em 10 microgramas por quilo na população pediátrica. A codeína começou a ser usada em 1950 nos Estados Unidos e tem como principal indicação clínica formal o controle de dor moderada. Em relação às indicações off-label ou fora da bula, temos 3 situações citadas nas referências: tosse em pacientes selecionados, diarreia persistente e a síndrome das pernas inquietas. Em relação à indicação para tosse, a evidência científica é de baixa qualidade. Alguns especialistas indicam 30 a 60 mg de 6 em 6 horas para pacientes específicos, como, por exemplo, no caso de câncer de pulmão, na tuberculose e na insônia devido à tosse. No caso da diarreia persistente, principalmente em pacientes em cuidados paliativos, podemos usar 30 mg de 4 em 4 horas, mas os dados são bem limitados para o uso nessa circunstância clínica. No caso da síndrome das pernas inquietas, é recomendado o uso de 30 mg inicialmente uma vez ao dia, antes de dormir, podendo ser usado em combinação com outras drogas. A codeína é categoria C de risco de uso na gravidez, ou seja, o risco não pode ser descartado, isso pela falta de estudos para confirmar danos ou não ao feto. O fosfato de codeína é excretado no leite materno, então a relação risco-benefício deve ser considerada na prescrição para lactantes, uma vez que muitas mães podem ser metabolizadoras ultra rápidas da codeína e morfina, podendo haver risco de morte por depressão respiratória. Na insuficiência renal, a codeína tem seu clearance reduzido e metabólitos ativos acumulados, sendo sugerido a redução de dose para 75% a 50%. Na insuficiência hepática e nos idosos, deve haver cautela e titulação da dose. E por fim, em pacientes em insuficiência respiratória, deve-se tomar cuidado com a depressão respiratória adicional que esse fármaco pode causar. Em relação aos efeitos colaterais mais comuns, incluímos sonolência, constipação, náuseas e vômitos. Dentre os efeitos menos frequentes, incluímos sudorese, tontura e vertigem, sedação, falta de ar, depressão respiratória e até mesmo hipotensão. No uso odontológico, analgésicos opioides diminuem ou inibem a formação de saliva, contribuindo para o desenvolvimento de cárie, doença periodontal e até mesmo candidíase oral. Alguns riscos adicionais em relação ao uso da codeína devem ser destacados. Primeiro, o risco de adição, abuso e mau uso de opioides, o que pode levar a overdose e até morte. A síndrome de abstinência, no caso de interrupção rápida do tratamento com opioides, pode ocorrer, sendo que uma opção farmacológica interessante para essa situação é o uso da clonidina, que é um alfa-2 agonista interessante para aliviar os sintomas de abstinência. O risco de abstinência de opioides também pode atingir a população neonatal, no caso de uso prolongado por gestantes. Isso pode levar a sintomas como convulsões, irritabilidade, choro excessivo, tremores, febres e vômitos no neonato. Em relação às interações medicamentosas, cuidado com o uso concomitante de benzodiazepínicos e depressores do sistema nervoso central, inclusive o álcool. Cautela deve ser tomada também no uso de drogas afetando as isoenzimas CYP450, tanto indutores como inibidores, porque podem alterar a eficácia e os efeitos colaterais da codeína. Em resumo, a codeína tem seu efeito principal analgésico por sua conversão metabólica em morfina. Cuidado com os metabolizadores ultra rápidos. Polimorfismos genéticos podem causar mais efeitos colaterais em alguns pacientes, mas também podem causar ausência de resposta analgésica em cerca de até 10% de caucasianos. O uso cauteloso deve ser feito em insuficiências hepática e renal. Não use a codeína em crianças e adolescentes. Pessoal, se esse vídeo foi esclarecedor para vocês, inscreva-se no canal, ligue as notificações e comente aqui abaixo com alguma dúvida, crítica ou sugestão. Obrigado a todos, abraço.